Os primeiros 4 selos revelados no livro do Apocalipse introduzem os icônicos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um emergindo como representação de diferentes eventos catastróficos que se desdobrarão durante o fim dos tempos. Esses selos são rompidos pelo Cordeiro de Deus, e sua abertura desencadeia uma série de julgamentos divinos sobre a terra. Exploraremos um resumo de cada um dos primeiros 4 selos e sua conexão com os 4 cavaleiros. O primeiro selo, conforme descrito em Apocalipse 6, versículos 1 e 2, revela um cavaleiro montado em um cavalo branco, simbolizando conquista ou guerra. Enquanto alguns interpretam essa figura como um falso pacificador, muitos o associam com o surgimento do Anticristo. Este cavaleiro representa um tempo de grande engano, quando o mal se disfarçará de justiça, levando o mundo ao erro. Este período marcará o início das turbulências dos últimos tempos, preparando o cenário para os selos subsequentes. O segundo selo, em Apocalipse 6, versículos 3 e 4, desencadeia um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue e violência. Guerra e conflitos se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. À medida que este cavaleiro avança, a paz parece desaparecer da terra e as nações serão envolvidas em disputas e caos. O terceiro selo, Apocalipse 6, versículos 5 e 6, revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando fome e escassez. Uma voz entre as criaturas viventes anuncia que 1 quilo de trigo custará 1 denário e 3 quilos de cevada também custarão 1 denário, indicando uma crise econômica severa onde os essenciais se tornam escassos e inacessíveis para muitos. As consequências desta fome agravarão a situação já crítica trazida pela guerra e conflito. O quarto selo, Apocalipse 6, versículos 7 e 8, introduz um cavalo pálido, montado por uma figura chamada Morte, acompanhada por Hades. Esta imagem sombria sinaliza morte e destruição que cairão sobre um quarto da terra por meio de várias formas: espada, fome, pestilência e feras selvagens. O quarto cavaleiro traz devastação e morte generalizadas, deixando o mundo atordoado diante de tais calamidades avassaladoras. Apesar do reconhecimento da suprema regência de Deus a partir de seu trono celestial, a teimosa recusa em se submeter ao seu domínio permanece inabalável. A catástrofe iminente não deixa margem para negação ou evasão, obrigando toda a humanidade a enfrentar uma verdade inescapável. Todos são, em última análise, responsáveis perante seu Criador. Contudo, nesse momento de revelação, deparamo-nos com uma realidade desalentadora. A mera consciência da soberania de Deus não conduz automaticamente à fé genuína nele ou ao arrependimento sincero. Por toda a Escritura, encontramos instâncias semelhantes onde as pessoas reconhecem a existência e a autoridade de Deus, mas falham em se entregar completamente a Ele. A inclinação do coração humano para a rebelião e a autoconfiança torna-se flagrantemente evidente, mesmo diante do julgamento divino. Isso serve como um lembrete sombrio de que a verdadeira fé exige uma transformação do coração e uma disposição para se render completamente à vontade de Deus. O mero conhecimento sobre Deus, sem arrependimento genuíno e entrega, é insuficiente para transpor o abismo entre a humanidade e Deus. Tiago 2, versículo 19. As pessoas em nosso mundo hoje assemelham-se muito às descritas em Apocalipse. Elas sabem que Deus é real e que um dia serão julgadas por Ele. Sabem que o inferno é um lugar real de choro e ranger de dentes e que uma vez lá não há retorno. Ainda assim, rejeitam Deus e sua palavra. As pessoas em Apocalipse 6, versículos 15 a 17, após vivenciarem a ira plena de Deus manifestada pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, em vez de se voltarem para Ele em arrependimento, buscam esconder-se de seu julgamento. Muitos abrigam o equívoco de que, se fosse oferecida uma chance de sair do inferno mediante arrependimento e pedido de perdão a Deus, todos aproveitariam. Contudo, a realidade é que alguns simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo. Há indivíduos que odeiam Deus e não querem nada com Ele.
mesmo ele sendo o doador de todos os bens que já experimentaram na vida. Apesar do amor de Deus por eles, abrigam ódio contra ele. Se olharmos para o mundo em que vivemos hoje, veremos que a sociedade está se transformando cada vez mais em uma que odeia a Deus, chamando o bem de mal e o mal de bem. Estamos nos aproximando de nos tornar como as pessoas descritas em Apocalipse 6, versículos 15 a 17, pessoas com corações endurecidos contra a bondade e a mensagem do Evangelho. A verdade sobre o pecado é que ele pode ser sedutor, levando as pessoas a um prazer momentâneo, mas este prazer é efêmero e leva à morte espiritual. Muitos sabem que Deus é real e que o que estão fazendo é errado, mas continuam em seus caminhos pecaminosos porque amam o seu pecado. Romanos 1, versículo 18. É uma reflexão séria sobre o fato de que a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Muitas pessoas vivem nesta terra enganando-se ao pensar que estão aqui por acaso. No entanto, no fundo da consciência de todos que negam a realidade de Deus, existe um reconhecimento. Eles sabem que Deus existe e também sabem que Deus um dia o julgará. Assim, eles suprimem a verdade, e a verdade é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho revela para você e para mim que todos somos culpados. Vamos ser honestos. Quem quer ouvir que é culpado? É por isso que as pessoas suprimem a mensagem do Evangelho, porque ela aponta diretamente para você, para mim, e nos diz que todos somos culpados e ficamos aquém das leis deste Deus infinito. Eles sabem que não cumpriram suas leis e que ofenderam e desobedeceram a um Deus que é eterno e infinito. Portanto, eles são culpados, mas sua consciência suprime essa verdade, porque, afinal, quem quer saber que um Deus eterno está zangado com eles? Esta é a razão pela qual suprimem a verdade do Evangelho. E por causa dessa supressão da verdade, as pessoas estão começando a mudar. À medida que uma pessoa ou nação suprime a verdade, mais as pessoas mudarão. O mundo está mudando devido à supressão da verdade do Evangelho. É alarmante testemunhar como os valores e a bússola moral da sociedade estão rapidamente se afastando dos princípios atemporais ensinados nas Escrituras. As seduções do mundo estão se tornando mais atraentes e as pressões para se conformar aos seus modos estão aumentando. A Bíblia nos lembra que os prazeres passageiros do pecado podem parecer atraentes por um tempo, mas levam, em última análise, ao vazio, ao arrependimento e à separação espiritual de Deus. É crucial entendermos que os mandamentos e instruções de Deus não são para nos restringir, mas para nos proteger e nos conduzir a uma vida abundante. Nossa coragem em proclamar o Evangelho e viver suas verdades torna-se ainda mais essencial em um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos que mostram o poder transformador da graça de Deus, resistindo à tentação de amar o pecado mais do que a Deus. Assim como as almas martirizadas em Apocalipse 6, versículos 9 a 11, clamaram por justiça e vingança, devemos interceder por aqueles que estão cegos pelos prazeres do pecado. Oremos para que o amor e a verdade de Deus perfurem as trevas e amoleçam seus corações para o arrependimento e esperança em um mundo que desesperadamente necessita da graça salvadora de Jesus Cristo. Hoje, falaremos sobre o dia mencionado na Bíblia, em que algo terrível emergiu do buraco mais profundo do mundo. A Bíblia relata um tempo em que as profundezas do abismo expelirão para este mundo, um tempo em que o mundo espiritual, negado por muitos, irá invadir nossa realidade. Fala-se de um tempo em que uma estrela caída dos céus detém a chave do abismo, desbloqueando a profunda escuridão e libertando entidades do mundo espiritual sobre a terra. Um tempo em que a própria atmosfera da terra mudará e o ar será preenchido com a fumaça do abismo, escurecendo o sol e o ar, sinalizando o início de um período de tribulação. Em nossa contemplação sobre algo terrível emergindo do buraco mais profundo do mundo, reflitamos sobre a direção inevitável da história.
A história não é meramente uma série de eventos aleatórios sem ordem ou razão. Ela opera com um propósito definido, como uma história meticulosamente planejada, com um início e um fim distintos. Deus colocou a história em uma linha do tempo, onde cada evento, cada ascensão e queda, cada nascer e pôr do sol se alinha com seu calendário. Mergulhando no 9º capítulo do livro do Apocalipse, encontramo-nos imersos em uma narrativa onde algo terrível emergiu do buraco mais profundo do mundo. O Poço do Abismo. Grande controvérsia entre os estudiosos bíblicos cerca Apocalipse 9, versículos 1 a 12. Alguns argumentam que se trata de uma descrição de gafanhotos literais que saem do Poço do Abismo. Outros acreditam que são almas decompostas dos não salvos. Ainda outros veem como descrição de helicópteros de combate que João viu, relacionando-os a gafanhotos devido às limitações de sua época. E há quem creia ser um exército de demônios emergindo do abismo. E o 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar foram escurecidos pela fumaça do poço. E dessa fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder tem os escorpiões da terra. E foi-lhes ordenado que não fizessem dano à erva da terra, nem a qualquer verde, nem a qualquer árvore, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. As criaturas emergentes do abismo possuem características aterrorizantes e simbólicas: rostos de homens, cabelos como de mulheres, dentes de leões e couraças de ferro. O som de suas asas lembra o estrondo de carruagens puxadas por muitos cavalos a caminho da batalha. Suas caudas, semelhantes às dos escorpiões, contêm ferrões com poder para ferir os homens durante 5 meses. E sobre essas entidades reina um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion, significando o destruidor. Esse momento marca o passar de uma das 3 dores, com 2 ainda por vir, delineando a severidade dos eventos profetizados para o fim dos tempos. João, agraciado com visões do fim dos tempos enquanto exilado na ilha de Patmos, percebe que as entidades emergindo do abismo não são desorganizadas, mas governadas por um rei poderoso e significativo, orquestrando as ações daqueles sob seu comando. Enquanto muitos podem reconhecer o nome Apolion, associado a O Destruidor, sua verdadeira natureza e poder permanecem envoltos em mistério. Importante distinguir, Apolion não é sinônimo de Satanás. A revelação bíblica apresenta Apolion como um dos principais anjos a serviço de Satanás, aguardando libertação para exercer seu poder destrutivo. A abertura do abismo pelo recebedor da chave desencadeia a liberação de entidades semelhantes a gafanhotos, lideradas por Apolion. Este cenário contrasta com a representação de Satanás como uma entidade livre, reforçando a distinção crucial entre Satanás e Apolion. Apolion, o destruidor, comanda legiões de espíritos malignos que se manifestam como gafanhotos com a potência de escorpiões. Essas criaturas não são ordinárias. Suas descrições desviam significativamente das percepções típicas de gafanhotos, revelando um simbolismo profundo sobre a natureza e o propósito dessas entidades no plano divino. Esta seção final do roteiro aprofunda a interpretação e simbolismo por trás da descrição bíblica dos gafanhotos apocalípticos e a iminente chegada de Apolion, destacando a natureza metafórica e espiritual destas visões. Enfatiza a gravidade da guerra espiritual iminente e a importância da preparação e vigilância espiritual. Os gafanhotos descritos por João possuem formas horríveis preparadas para a batalha: cabeças coroadas, rostos humanos, cabelos de mulher, dentes de leão e couraças de ferro. As suas asas, harmonizando-se ao som de carros de guerra puxados por muitos cavalos a correr para a batalha, e suas caudas semelhantes às dos escorpiões, contrastam fortemente com os gafanhotos comuns, que são semelhantes a gafanhotos e carecem de características humanas ou formas horríveis. Assim,
a descrição de João dos gafanhotos é metafórica, refletindo sua missão e quantidade, em vez de sua aparência. Tradicionalmente, os gafanhotos são sinônimos da destruição da vida vegetal e aparecem em quantidades incalculáveis, diferentemente destes gafanhotos que evitam plantas e atacam os homens. A Bíblia narra a história de Satanás caindo do céu com 1/3 dos anjos, mostrando que existem seres que trabalham sob ele, formando uma hierarquia de espíritos malignos de diferentes níveis de poder e maldade. Existem diversas interpretações sobre quem esses gafanhotos representam, desde veículos militares modernos até tecnologias de guerra como helicópteros ou drones. No entanto, a maioria dos estudiosos da Bíblia não adere a essa interpretação, vendo esses gafanhotos mais como demônios ou espíritos malignos liberados do abismo para atormentar aqueles que não possuem o selo de Deus. A história está avançando ao longo de uma linha definida. Havia um começo e haverá um fim. Deus colocou a história em uma linha do tempo, como atesta a Bíblia, assegurando-nos dessa realidade, movendo-nos inexorável e imparavelmente para um dia no calendário profético de Deus. João, o revelador, ao falar da chegada de Apólion e seu exército, nunca use a termos de incerteza. Ele sempre fala deste evento ocorrendo como uma certeza. O único incerto é a data em que este evento ocorrerá. O livro do Apocalipse serve como complemento ao livro do Gênesis, onde a história da criação e as origens da humanidade e do universo são narradas. Em Gênesis, vemos o início da magnífica criação de Deus, por meio de sua palavra falada, enquanto o Apocalipse apresenta a culminação do plano divino. Atualmente estamos à beira do Apocalipse, trazendo uma sensação aguçada de realidade e imediatismo às escrituras proféticas contidas neste livro. Vivemos em um tempo em que os principais personagens do livro do Apocalipse estão prestes a assumir seus papéis centrais na história humana. O surgimento do besta do mar e da besta da terra indica a proximidade da grande tribulação, um período de desafios sem precedentes. Além disso, a Bíblia profetiza a chegada de 2 testemunhas durante este período, encarregadas de proclamar o amor de Deus e anunciar seu julgamento, destacando-se como mensageiros únicos da verdade divina. Apocalipse 11, versículo 3. Ao longo da história humana, independentemente da escuridão e da maldade dos tempos, Deus sempre teve suas testemunhas, desde Noé até profetas como Daniel, Isaías e Jeremias, cada um refletindo aspectos do caráter e da mensagem de Deus à humanidade. A história de Jonas, em particular, revela muito sobre o caráter de Deus e sua misericórdia universal. A relutância inicial de Jonas em advertir Nínive, devido a preconceitos pessoais e patriotismo, destaca um conflito entre o entendimento humano limitado da compaixão de Deus e a realidade de sua graça universal. Deus é um Deus de toda a humanidade, estendendo graça e perdão a todos que o buscam. Pense na pessoa mais falha ou malvada que você conhece, na pessoa que mais lhe feriu. Se essa pessoa genuinamente se voltar a Deus em busca de perdão, Deus, em sua misericórdia infinita, está disposto a perdoar, independentemente de quão baixas ou más elas tenham sido. Este enredo enfatiza o desejo de Deus pela redenção e perdão de todos, ultrapassando limites humanos e preconceitos. As identidades dos 2 testemunhos descritos no Apocalipse são objeto de considerável especulação e debate. Estes indivíduos são retratados como possuindo um nível sem precedentes de autoridade e poder para pregar o Evangelho, tornando seu ministério único na história bíblica. Entre as teorias prevalentes está a crença de que Elias e Moisés são esses testemunhos, uma visão parcialmente baseada no relato da transfiguração de Jesus, onde Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. O apoio para Elias ser um dos testemunhos é reforçado por Malaquias 4, versículos 5 e 6, que profetiza o retorno de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Moisés, outro candidato provável para um dos testemunhos, sua aparição ao lado de Elias durante a transfiguração e a significância de seus milagres no Egito trazem paralelos com os atos dos testemunhos do Apocalipse.
É crucial reconhecer, no entanto, que nosso entendimento de suas identidades é especulativo. Deus tem a soberania para capacitar qualquer indivíduo com as habilidades e qualidades desses testemunhos. Eles podem ser qualquer um entre os crentes, ou Deus pode até criar novos seres para esse propósito. A identidade verdadeira dos dois testemunhos permanece conhecida apenas por Deus. Eles virão ao mundo durante a grande tribulação, um período que precede o segundo advento de Cristo, caracterizado por tribulações sem precedentes na terra. Mateus 24, versículo 21, destaca a magnitude dessa tribulação, que será incomparável a qualquer evento anterior na história do mundo. Este período se inicia com a abertura dos selos pelo Cordeiro, conforme vemos em Apocalipse 6, cada um anunciando ocorrências significativas. Além disso, anjos tocarão trombetas, sinalizando a ocorrência de eventos catastróficos adicionais. Notavelmente, a chegada dos dois testemunhos é profetizada para ocorrer após o toque da sexta trombeta e antes da sétima, situando seu ministério firmemente dentro da grande tribulação. Um aspecto essencial a considerar aqui é a notável graça de Deus ao enviar esses testemunhos. Seu propósito é chamar a humanidade ao arrependimento, oferecendo uma oportunidade para voltar a Cristo, apesar da tribulação. Esta iniciativa divina reflete a missão mais ampla dos mensageiros de Deus, como encapsulado em Apocalipse 14, versículo 16, onde um anjo é retratado pregando o evangelho eterno a todos na terra. Este período também levanta questões importantes sobre a natureza do empoderamento e serviço no reino de Deus. Não são os inerentemente poderosos ou fortes que Deus busca para seus propósitos. A Bíblia, muitas vezes, mostra uma preferência pelos aparentemente fracos e insignificantes para cumprir sua vontade, reforçando a ideia de que Deus equipa aqueles que chama. Os dois testemunhos, empoderados por Deus, empreenderão sua missão com uma autoridade divina sem paralelo na história. Suas mensagens, enraizadas na verdade e revelação divina, desafiarão e confrontarão as atitudes predominantes do mundo, enfrentando oposição, como é frequentemente o caso daqueles que falam a verdade em um mundo que ama mais as trevas do que a luz. A preferência das pessoas pelo pecado e pela escuridão é uma das principais razões pelas quais os indivíduos rejeitam o Evangelho, apesar de reconhecerem sua verdade. Aceitar o Evangelho requer uma mudança significativa, pedindo às pessoas que saiam das trevas, às quais se acostumaram, e entrem na luz de Cristo. Esta luz, embora redentora e pura, também expõe as falhas e deficiências inerentes à natureza humana. O arrependimento envolve uma mudança de hábitos e desejos antigos, e é aqui que muitos tropeçam. O compromisso com a mudança e o desafio de deixar para trás padrões e comportamentos familiares podem ser assustadores. Além disso, abraçar o Evangelho implica em uma entrega da vida à vontade de Deus, o que frequentemente contradiz os valores do mundo e a busca por desejos pessoais. A resistência ao Evangelho também se manifesta na resistência às demandas morais e éticas de Jesus. Adotar esses ensinamentos requer uma reorientação radical das prioridades e valores de alguém, o que pode ser um obstáculo significativo para aqueles profundamente enraizados nas trevas dos empreendimentos mundanos. Os dois testemunhos mencionados no livro do Apocalipse também são dotados com o poder extraordinário de controlar elementos naturais, como a chuva, demonstrando seu compromisso divino. Essa habilidade de comandar o clima, de parar a chuva ou convocá-la, é indicativa de um poder que excede os limites humanos e aponta diretamente para a soberania de Deus. Esses dois testemunhos têm o poder de ferir a terra com pragas, uma autoridade que até agora só vimos Deus exercer no Antigo Testamento. É por isso que as pessoas os odiarão tanto e buscarão tirar suas vidas. Após concluírem seu trabalho na terra, o mundo os capturará e tirará suas vidas, levando a uma época de grande celebração. A batalha final dos dois testemunhos contra a besta que emerge do abismo simboliza o conflito eterno entre o bem e o mal, a verdade e a mentira.
A derrota temporária dos testemunhos, seguida por sua ressurreição e ascensão ao céu, serve como um poderoso testemunho da soberania e do poder de Deus sobre todas as forças do mal. A reação do mundo à morte dos dois testemunhos, celebração e troca de presentes, destaca a aversão profunda da humanidade à verdade divina e ao chamado ao arrependimento. Essa celebração macabra reflete a decadência moral e espiritual da sociedade, que prefere a escuridão à luz da verdade de Deus. O tormento infligido pelos testemunhos não era físico, mas espiritual, desafiando as consciências e expondo a natureza pecaminosa da sociedade. Sua morte, observada globalmente, pode ser vista como uma previsão do advento dos meios de comunicação modernos, enfatizando a universalidade e a importância da mensagem que portavam. A ressurreição milagrosa dos dois testemunhos, seguida por um terremoto devastador que destrói parte da cidade e leva à morte de milhares, não apenas provoca temor entre os espectadores, mas também os leva a dar glória ao Deus do céu. Esse evento sinaliza não apenas a justiça divina, mas também a misericórdia de Deus ao oferecer oportunidades finais de arrependimento. Nossas escolhas têm implicações eternas. Vivemos em tempos em que a distinção entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, é frequentemente obscurecida. A narrativa do Apocalipse nos lembra da importância crítica de escolhermos a Cristo sobre qualquer forma de anticristo, enfatizando que não há terreno neutro na batalha espiritual em que estamos engajados. A rejeição de Jesus Cristo, quase inevitavelmente, nos leva a aceitar o anticristo. A neutralidade em questões de eterna importância não é uma opção. A declaração de Jesus de que quem não está com ele está contra ele estabelece uma clara dicotomia que se mantém especialmente relevante no contexto dos últimos tempos. Rejeitar a verdade nos deixa com apenas uma alternativa: abraçar a decepção. Efésios 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais da maldade. A existência de um reino espiritual, embora invisível aos olhos humanos, é claramente reconhecida na Bíblia, abrigando entidades benevolentes e malevolentes que ativamente influenciam nosso mundo. No livro do Apocalipse, a marca da besta, 666, serve como um selo para os seguidores do anticristo e do falso profeta. A importância dessa marca e o desejo do dragão, do anticristo e do falso profeta de que os habitantes da terra a aceitem giram em torno da adoração. A emergência do anticristo será marcada por um chamado à adoração global e à autodeificação, um traço definidor do seu surgimento. A controvérsia em torno da marca da besta é um ponto crucial na compreensão da luta espiritual em andamento, datando da queda de Lúcifer, que aspirava a ascender acima de Deus e ser adorado. Esta ambição, a primeira a manifestar o pecado, desencadeou uma guerra no céu e introduziu a rebelião na criação imaculada de Deus, estabelecendo o palco para a batalha espiritual contínua entre o bem e o mal. A autoexaltação e, o que é mais crítico, seu voraz desejo por adoração em suas declarações, Satanás não apenas rejeitou o governo de Deus, mas também buscou substituí-lo pelo seu próprio. Seu desejo não era meramente igualar-se a Deus, mas superá-lo, uma busca que representa a essência do pecado. Satanás cobiçava o que não lhe pertencia e até hoje continua a desejar o que não lhe pertence: adoração. Deixe-me recitar a você essas 5 declarações. 1. Eu subirei aos céus. 2. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. 3. Eu me assentarei também no monte da congregação, nas extremidades do norte. 4. Eu subirei acima das alturas das nuvens. 5. Eu serei como o Altíssimo. Essas 5 declarações revelam o cerne da natureza de Lúcifer, destacando seu desejo mais fundamental: adoração. No céu, Deus Todo-Poderoso é universalmente adorado e adorado, o que é apropriado, pois a adoração e a adoração pertencem legitimamente somente a Ele. Se pudéssemos vislumbrar o céu, mesmo que brevemente,
veríamos incontáveis anjos tão longe quanto os olhos podem ver, todos exaltando e adorando o Senhor Deus Todo-Poderoso. No céu, cada ser adora a Deus Pai, e a essência do céu, o único caminho para o Pai, é Jesus. Seu nome é exaltado acima de todos os outros, acima dos nomes de reis e rainhas, imperadores e imperatrizes. Todo o céu o adora. Satanás desejava o que não lhe pertencia. Agora, permita-me fazer uma breve digressão para ensinar sobre Deus, seu caráter e atributos. Você já notou que os 5 eu queros de Satanás não foram palavras pronunciadas em voz alta por Lúcifer, mas Deus conhecia seu coração. Lúcifer nunca expressou essas palavras, mas esses 5 eu queros eram a condição de seu coração. Isso não está na Bíblia, mas na minha própria opinião. Tenho certeza de que Lúcifer, com sua boca, poderia ter continuado com seus deveres, fingindo ser um servo leal do Senhor, mas em seu coração, ele desejava ser exaltado e adorado. Deus conhecia a condição desse anjo perfeito, assim como, enquanto prego esta mensagem, você precisa saber que Deus conhece o seu coração. Deus não se interessa por seus chavões religiosos ou seu discurso religioso vazio. Deus se interessa pelo coração. 1 Samuel 16 diz: porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Satanás nunca pronunciou esses 5 eu queros, mas Deus os testemunhou em seu coração. Você pode enganar a mim, enganar seus amigos e familiares, enganar seu pastor, mas não pode enganar a Deus. Ele olha para o coração, e no coração de Satanás, seu desejo era ser adorado e adorado. A tentação que o diabo apresentou a Jesus Cristo consistiu em 3 tentações distintas, e ajoelhar-se diante dele. Satanás ofereceu os reinos do mundo, que ele alegava estar em seu poder para conceder. É por isso que a Bíblia o chama de o Deus deste mundo. No entanto, algo importava ainda mais para ele do que os domínios do mundo: a adoração. Esta visão do coração de Satanás revela que adoração e reconhecimento são muito mais valiosos para ele do que a posse de reinos terrenos e seu esplendor. Refletindo sobre o capítulo 1, onde discutimos sua queda, fica claro que seu desejo de ser como o Altíssimo era impulsionado por seu anseio pela adoração que o Altíssimo recebe. Existem 3 figuras-chave associadas à imposição da marca da besta, às vezes chamadas de Trindade Maligna. Este conceito, embora não seja explicitamente mencionado no livro do Apocalipse, faz um paralelo com a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, por meio de 3 figuras malévolas descritas em Apocalipse 13. Essas figuras são o dragão, também conhecido como Lúcifer, a primeira besta identificada como o Anticristo e a segunda besta referida como o falso profeta. Coletivamente, eles simbolizam as forças do mal que se opõem e buscam usurpar a adoração que pertence legitimamente a Deus. O dragão simboliza Lúcifer, com a intenção de enganar a humanidade e desviar a adoração de Deus. O Anticristo, principalmente visto como um líder político e militar, busca a dominação global. O falso profeta, uma figura religiosa, promoverá a adoração ao Anticristo, apresentando-o como uma entidade divina e a única esperança da humanidade durante a grande tribulação. Este falso profeta usará coerção e engano, levando o mundo a aceitar e adorar o Anticristo, resultando em sua destruição e condenação final. Em termos simples, o papel do falso profeta é direcionar a adoração ao Anticristo. Anteriormente, mencionei que a questão central da marca da besta é referenciada 5 vezes em Apocalipse 13. Agora vou ler esses versículos para você. Revelação 13, versículo 4. E adoraram o dragão que deu autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem é capaz de guerrear contra ela? Revelação 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Revelação 13, versículo 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta,
cuja ferida mortal foi curada. Revelação 13, versículo 15. E lhe foi dado dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O objetivo final de Lúcifer sempre foi ser adorado. A marca da besta representa um tempo em que essa ambição será temporariamente realizada na terra. Refletindo sobre a tentação de nosso Senhor e Salvador, lembramos suas palavras: Tu adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. É notável que, embora Satanás não tenha mencionado o serviço, Jesus entendeu que a adoração está profundamente ligada ao serviço. Os santos anjos adoram e servem ao Senhor, assim como nós, os fiéis. É por isso que enfatizo que a questão em torno da marca da besta já começou. Fundamentalmente, trata-se de uma questão de adoração. Isso começou com a aspiração de Satanás de elevar-se acima do Altíssimo. Nos tempos finais, a marca da besta se manifestará como uma marca literal nas testas e mãos das pessoas, simbolizando sua lealdade e adoração. Embora a marca física ainda não tenha aparecido, a questão subjacente, um conflito sobre adoração, já está influenciando o mundo hoje. Esse tema central é sobre adoração. Estamos vivendo na era do livro do Apocalipse, um tempo que fala diretamente à nossa geração. Isso desafia cada um de nós a tomar uma decisão decisiva sobre quem adoraremos. Todo ser humano possui um desejo inato de adorar, e é parte fundamental da natureza humana buscar algo ou alguém para adorar. Essa necessidade é eloquentemente capturada em uma citação que encontrei. Cada pessoa abriga alguma fé no sobrenatural, no místico, no psíquico ou em algo divino ou invisível. A humanidade é incuravelmente inclinada a adorar. Existe uma necessidade inerente em todos de acreditar em algo além de si mesmos, mesmo que seja indistinto ou vago. O falso profeta visa explorar essa necessidade inerente de adoração. Ele será um enganador e pregador sem igual na história, persuadindo bilhões a adorar um único ser humano, impulsionado pelas próprias forças do inferno. Uma de suas ferramentas convincentes será a realização de milagres enganosos, todos orquestrados para garantir a adoração das pessoas do mundo. O desejo de Satanás por adoração, que perdura há muito tempo, será cumprido por um breve período. A questão central da marca da besta gira em torno da adoração. Hoje, Deus pede um compromisso, uma decisão sobre quem adorar. Ele insta seu povo a permanecer firme, a não comprometer a palavra de Deus, a buscar a justiça e a santidade, e a renunciar a toda injustiça e iniquidade diante de quaisquer desafios ou perseguições mundanas. Estamos assegurados da vitória por meio de Jesus Cristo. Deus exaltou o nome de Jesus Cristo, e nele encontramos apenas vitória, não derrota. Portanto, como a igreja dos tempos finais, não devemos vacilar em nossa fé. Exorto a igreja de Jesus Cristo a tomar posição, ecoando a declaração de Josué: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Devemos nos comprometer a louvar e adorar o Deus vivo por meio de Jesus Cristo, o único caminho concedido a nós. O último aviso de Deus à humanidade, na paisagem escatológica pintada pelo livro do Apocalipse, coloca o mundo à beira de sua era mais sombria, a grande tribulação. O Apocalipse 14, versículos 6 a 13, se desenrola nesse cenário de profunda escuridão, onde a humanidade enfrenta escuridão, desespero e mal sem precedentes. A tribulação está em pleno andamento, um período marcado pela manifestação dos julgamentos de Deus sobre a terra, onde a ira de Deus está sendo desencadeada sem limites, anunciada pelo toque de 7 trombetas por 7 anjos. Cada toque de trombeta desencadeia calamidades de proporções épicas, alterando a própria essência da natureza e da humanidade. A terra geme sob o peso dessas pragas e eventos, tornando-se quase irreconhecível. Os mares se transformam em sangue, as águas se tornam amargas e corpos celestes caem sobre a terra, entre muitas outras catástrofes. Gafanhotos do abismo, com o poder de atormentar como escorpiões, invadem a terra, com o anjo do abismo, Abaddon, o destruidor,
liderando-os em uma aterrorizante exibição de caos e destruição. A humanidade está presa nessas situações, seus corações desfalecendo de medo pelo que veio sobre o mundo. Em meio a essa turbulência, o anticristo se ergue ao poder. Seu governo é marcado pela decepção e tirania, com o falso profeta ao seu lado, realizando grandes sinais para enganar, se possível, até os eleitos. Eles estabelecem uma ordem mundial que exige lealdade, um sistema que encarna a rebelião contra o Criador. Este é o momento da última e mais fatal derrota da humanidade, enquanto o mundo se precipita em direção ao abismo. No entanto, é precisamente nesse momento, na hora mais sombria do mundo, que Deus intervém de maneira sem precedentes na história humana. Nunca antes Deus fez o que faz no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Nunca antes Deus foi a esses cumprimentos extraordinários, em um ato extraordinário de misericórdia e soberania. Ele envia 3 anjos com mensagens de extrema importância. Apocalipse 14, versículos 6 a 13, traz as proclamações do céu feitas por 3 anjos diferentes. Neste trecho, João recebe uma visão de 3 anjos voando no céu, cada um trazendo uma mensagem diferente. Quem são esses anjos e que mensagem eles trazem para a terra? Esses anjos não são simplesmente anjos comuns, mas são 3 anjos especiais enviados por Deus para entregar uma mensagem crucial ao povo na terra. O primeiro anjo vem para proclamar o Evangelho eterno, chamando todas as pessoas a temer e adorar a Deus. Apocalipse 14, versículo 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. A coisa maravilhosa é que esse anjo voará perto o suficiente da terra para ser visto e ouvido por toda a humanidade. Não sei como Deus vai fazer isso, mas o anjo será capaz de alcançar a humanidade, pregar o Evangelho eterno e comunicar em todas as línguas, para que a linguagem não seja uma barreira para este anjo. É possível que este anjo seja capaz de falar a língua nativa do país sobre o qual estiver voando no momento. Possivelmente, se estiver voando sobre a França, ele falará francês. Se estiver voando sobre Portugal, ele falará português. Não conhecemos os detalhes, no entanto. O que sabemos com certeza é que este anjo será capaz de se comunicar com todos. Este anjo proclama o Evangelho de Deus a todos na terra, independentemente de tribo, raça e status. As 2 primeiras palavras que este anjo proclama são: Temei a Deus. Quando foi a última vez que ouviu um sermão instruindo-o a temer a Deus? No entanto, as 2 primeiras palavras que este anjo proclama são: Temei a Deus. Este é um dos maiores problemas em nosso dia a dia, pois estamos vivendo nos últimos dias, e um dos maiores problemas em nosso mundo é este, aqui mesmo. Há uma falta do temor do Senhor. Mateus 10, versículo 28 diz: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Há pessoas que estão vivendo como o próprio inferno neste momento, porque não temem a Deus, estão vivendo em completa e total rebeldia intencional contra Deus, por uma única razão: porque não temem a Deus. O temor do Senhor o manterá longe do pecado, o fará entender que um dia Deus me julgará por minhas ações, e que minhas ações, neste exato momento, estão sendo registradas por um Deus eterno e todo-poderoso, um Deus eterno e todo-poderoso que um dia me julgará por cada uma de minhas ações. Temei a Deus. A Bíblia diz em Salmos 90, versículo 10, os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Você entende o que a Bíblia está dizendo aqui? A vida humana normal dura 70 anos. Se você for à igreja uma vez por semana durante cada semana, são 3.658 cultos em 70 anos. São um total de 25.568 dias.
Quantos dias você tem pela frente em 70 anos? São um total de 63.642 horas. Quantas horas você tem pela frente? Tire as horas de sono. Quantas horas você tem pela frente? O julgamento está chegando e eu pessoalmente ficaria completamente aterrorizado sabendo que o julgamento está chegando quando vivi minha vida como o próprio inferno. Hebreus 10, versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu pessoalmente ficaria completamente aterrorizado, sabendo que o julgamento está chegando, quando vivi minha vida para o pecado e para o prazer. Temei a Deus. Se as pessoas realmente acreditassem que um dia de julgamento está chegando, viveriam uma vida que o reflete. Temei a Deus. Estamos vivendo em um mundo que não mais teme a Deus. Por que você acha que este mundo é um mundo que chama o bem de mal e o mal de bem? Ainda assim, a Bíblia diz em Provérbios 8, versículo 13: o temor do Senhor é odiar o mal. A verdade é que, se você não odeia o mal, você não teme a Deus. Se você está vivendo e fazendo coisas que sabe que Deus classifica como mal, você não teme a Deus. No entanto, a Bíblia nos implora várias vezes a temer a Deus. Não é por acaso que quando o mundo está em sua hora mais sombria, em seu estado mais sombrio, quando o pecado está em seu ponto mais alto, as primeiras palavras deste anjo são: temei a Deus. O anjo lembra os habitantes da terra do julgamento iminente e os instrui a adorar e temer o Senhor. Somente Ele deve ser glorificado e adorado. Ele deixou claro em Êxodo 23 que não devemos adorar nenhum outro Deus de forma alguma e por qualquer motivo, exceto a Ele. Esta mensagem chama todas as pessoas a reconhecerem Deus como o Criador do universo e aquele que merece nossa adoração e obediência. A mensagem do primeiro anjo não é apenas um chamado à adoração e ao temor de Deus, mas também um convite a receber a salvação que vem através da fé em Jesus Cristo. Um chamado para temer o Senhor é um chamado para obedecê-lo, evitar o pecado, andar em sua vontade, viver em retidão e fazer tudo o que o agrada. Este anjo proclama em alta voz que a hora de seu julgamento chegou, e esta mensagem de julgamento será ouvida por muitos em todo o mundo. Uma grande multidão virá a conhecer Cristo como Salvador durante este período, porque o julgamento de Deus é tão evidente na terra durante este tempo da grande tribulação, que não é de admirar porque a multidão dos salvos, através da grande tribulação, não pode ser contada. O segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, que é uma referência simbólica aos sistemas corruptos do mundo. Babilônia é o nome de Deus para o sistema mundial do anticristo, toda a organização econômica e política pela qual ele governa. Esses sistemas são conhecidos por se oporem à vontade de Deus. Apocalipse 14, versículo 8 diz: e seguiu-os outro anjo, dizendo: caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. O anúncio da queda de Babilônia em Apocalipse não significa o fim da grande tribulação, mas é um anúncio da destruição futura de Babilônia no capítulo 18 do livro de Apocalipse. Os vários pronunciamentos deste capítulo não são necessariamente um registro de que um evento aconteceu, mas que o evento está iminente. Em outras palavras, o evento da queda de Babilônia está iminente, e veremos sua queda real mais tarde no livro de Apocalipse. O termo Babilônia na Escritura se refere à natureza ímpia e pecaminosa do mundo, tanto quanto qualquer outra coisa. O sistema do mal, conhecido como Babilônia, que é promovido pelo anticristo e pelo falso profeta, está destinado à destruição. Apocalipse 14, versículo 8, indica que seu fim resultará em destruição dupla, tanto neste mundo presente quanto no mundo vindouro. Finalmente, o terceiro anjo pronuncia a ira de Deus sobre aqueles que o rejeitaram e adoraram a besta. Apocalipse 14, versículos 9 a 11 diz: e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso algum, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. A profecia do terceiro anjo segue imediatamente após o primeiro e o segundo anjo terem profetizado. A profecia do terceiro anjo é um aviso contra a adoração do anticristo. Esta mensagem é um aviso das consequências de se afastar de Deus e receber o sinal da besta. A ira de Deus não é algo a ser levado levianamente. O sinal da besta é um símbolo de lealdade ao anticristo e aos sistemas mundiais que se opõem a Deus. Aqueles que tomarem o sinal enfrentarão a ira de Deus, beberão do vinho da ira de Deus. Este é o último aviso de Deus à humanidade. Aqui Deus está advertindo a humanidade, suplicando a humanidade, alertando a humanidade para não tomar o sinal. O aviso do terceiro anjo nos lembra claramente que há uma conexão entre adorar a besta e sua imagem e receber seu sinal na testa ou na mão. Ninguém tomará o sinal casualmente ou acidentalmente. Deus deixará claro aos habitantes da terra as consequências eternas de receber o sinal. A conexão entre adorar a besta e tomar o sinal será clara o suficiente para que todos vejam e saibam. As pessoas da terra terão a escolha de receber o sinal, e é importante notar que durante este período de tempo será a coisa normal a se fazer na sociedade receber o sinal, porque lembre-se, no capítulo 13, somos informados de que um indivíduo será incapaz de comprar ou vender sem o sinal. Apocalipse 13, versículos 16 e 17 diz: "E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome." Receber o sinal parecerá ser o caminho mais fácil, mas na verdade será o caminho mais difícil, pois seguir o mundo e prestar homenagem ao anticristo através de seu sinal significará virar permanentemente as costas para Deus por toda a eternidade. Aqueles que tomarem o sinal experimentarão a plena ira de Deus sem limites. É importante notar que Deus repetidamente terá advertido os pecadores uma e outra vez quanto ao ato de tomar o sinal e rejeitar o Evangelho. Deus dará repetidas vezes aos pecadores a oportunidade de se arrependerem enquanto o mundo estiver em seu pior momento e o anticristo estiver no auge de seu poder. Deus enviará seus 2 testemunhos e enviará esses 3 anjos de que falamos hoje, e todos eles advertirão os pecadores e os chamarão ao arrependimento. Se as pessoas persistirem em seus caminhos pecaminosos e até mesmo persistirem em rejeitar a mensagem do Evangelho, enquanto estão literalmente vendo o livro de Apocalipse se desenrolar diante de seus próprios olhos, então não terão ninguém além de si mesmas para culpar por toda a eternidade. Acredito que na vida das pessoas, Deus também vai a extremos extraordinários, uma e outra vez ao longo de suas vidas. As pessoas ouvem falar de Cristo, lhes contam sobre Cristo e sua bondade, lhes contam sobre Cristo e sua misericórdia, lhes contam sobre Cristo e a salvação que Ele oferece uma e outra vez. Mas muitas pessoas rejeitam o chamado de Cristo. O Deus desta Bíblia adverte as pessoas, mas as pessoas não ouvem às vezes. O que é interessante sobre esses anjos é que eles são vistos fisicamente voando no céu. O que mais uma pessoa precisaria do que ver um anjo voando pregando o Evangelho? Essa imagem é destinada a enfatizar a urgência e a importância de sua mensagem. Isso nunca aconteceu antes, e isso deve mostrar a urgência e o estado do mundo naquele momento. Este é o último aviso de Deus à humanidade. Refletindo sobre o profundo cenário apresentado em Apocalipse 14, versículos 6 a 13, onde 3 anjos entregam o último aviso de Deus à humanidade, sou profundamente tocado pelas potenciais reações daqueles que testemunham esses mensageiros celestiais à medida que esses anjos viajam pelos céus proclamando mensagens de importância urgente. Sou compelido a contemplar a mentalidade das pessoas que encontram essa intervenção divina e ainda escolhem abraçar o sinal da besta,
rejeitando assim o Evangelho. Imagine a atmosfera daquele momento, o mundo em caos, sob o domínio do Anticristo, e esses 3 anjos aparecem no céu, uma visão nunca antes vista na história humana. É uma imagem direto de uma visão profética, surreal, mas incrivelmente tangível. O que mais me intriga é a reação daqueles que testemunham esses anjos diante de eventos tão milagrosos. O que leva alguém a ainda escolher o caminho da besta? Seria medo, desespero ou uma rebelião profunda contra Deus? Ou talvez seja um testemunho do poder de engano exercido pelo Anticristo e seu profeta, tão potente que nem mesmo a visão de anjos pode balançar alguns corações. A aparição desses anjos não é apenas um aviso, mas uma demonstração da misericórdia de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios. Deus estende a mão oferecendo salvação e uma chance de arrependimento, mesmo nos momentos mais sombrios. É um poderoso lembrete de que não importa o quão longe a humanidade se afaste, a oportunidade de redenção permanece até o fim. No entanto, a escolha de rejeitar esse último apelo, mesmo depois de testemunhar um evento tão inspirador, é uma reflexão séria. Ela destaca a profundidade do livre-arbítrio humano e a trágica realidade de que alguns podem escolher a separação eterna de Deus, apesar de sinais e avisos claros. Esta decisão não é casual ou desinformada. É uma postura deliberada contra o Criador, feita à plena luz de seu poder e misericórdia. Em conclusão, esses 3 anjos representam o ato final de comunicação e misericórdia de Deus em um mundo que se encaminha para a condenação eterna. Suas mensagens são claras, urgentes e universais, mas a resposta daqueles que testemunham, mas se afastam, continua sendo um profundo mistério, um testemunho da natureza complexa da fé, do livre-arbítrio e do coração humano diante da verdade divina. No livro do Apocalipse, um cenário vívido e complexo de personagens é revelado, cada um desempenhando um papel fundamental na narrativa. Entre essas figuras, existe um rígido contraste entre aqueles que encarnam a virtude e aqueles que representam a malevolência. Essa distinção enriquece a trama da história, proporcionando um jogo dinâmico de forças que moldam os eventos que vemos. Vemos o Senhor Jesus Cristo no livro do Apocalipse, o que é esperado, porque o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Se você realmente deseja conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo, abra o livro do Apocalipse e o Senhor Jesus Cristo será revelado a você. Vemos ele no livro do Apocalipse como o Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o Filho do Homem, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o noivo e o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No livro do Apocalipse, somos apresentados também às 7 igrejas. As 7 igrejas do livro do Apocalipse são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses foram locais importantes do cristianismo primitivo. No livro do Apocalipse, somos apresentados também aos 144 mil. Essas 144 mil testemunhas são selecionadas das 12 tribos de Israel. Elas são seladas em suas testas e são servos do Deus vivo. O livro do Apocalipse apresenta uma narrativa cativante com uma grande multidão. Essa multidão simboliza aqueles que encontram sua fé durante o tumultuado período conhecido como a Grande Tribulação. Além disso, a narrativa nos apresenta 2 personagens enigmáticos, referidos como os 2 testemunhos. As verdadeiras identidades desses testemunhos permanecem envoltas em mistério, mas entende-se que eles servem como mensageiros divinos. Essas 2 pessoas são retratadas embarcando em uma missão para entregar seu testemunho ao mundo, acompanhado pela realização de milagres, durante um período de 3 anos e meio em Jerusalém. Sua mensagem principal é de arrependimento, instando a humanidade a se reconciliar com suas transgressões. Também somos apresentados a personagens sombrios no livro do Apocalipse, personagens que trazem destruição consigo. No livro do Apocalipse, conhecemos os 4 cavaleiros do Apocalipse que vêm com o início das dores mencionadas em Mateus 24, versículo 48.
No livro do Apocalipse, somos apresentados a Abaddon, que é o anjo do abismo sem fundo. Em hebraico, o nome Abaddon significa lugar de destruição. O título grego, Apollyon, significa literalmente o destruidor. Abaddon é o líder dos gafanhotos demoníacos que surgirão do abismo quando o quinto anjo soar sua trombeta. No livro do Apocalipse, também conhecemos o dragão, que não é outro senão o diabo, a serpente antiga chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, o acusador dos irmãos, o caído. No livro do Apocalipse, somos apresentados à besta do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, também conhecida como o Rei do Norte, que não é outro senão o Anticristo. No livro do Apocalipse, somos apresentados à besta da terra, que também é conhecida como o falso profeta, mas hoje vamos focar em um momento em que a Bíblia nos diz que 3 espíritos malignos serão soltos na terra. Apocalipse 16, versículos 13 e 14 diz: "E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso." Quais são as coisas que esses 3 demônios farão? Vamos revisar a origem e a natureza desses espíritos demoníacos. Os 3 demônios descritos em Apocalipse 16, versículos 13 e 14, têm um lugar significativo na narrativa escatológica do livro do Apocalipse. Originando-se das bocas do dragão, da besta e do falso profeta, esses espíritos não são simplesmente entidades, mas são representações simbólicas do mal profundo e da decepção. Eles são o mal em si. Sua emergência dessas fontes específicas, o dragão identificado como Satanás ou o diabo, a besta do mar, o anticristo e a besta da terra, o falso profeta, destaca sua profunda conexão com as forças supremas do mal retratadas na profecia bíblica. A natureza desses espíritos é metaforicamente retratada como rãs, um símbolo escolhido por suas implicações culturais e históricas. Na cultura judaica antiga, as rãs eram consideradas criaturas impuras, evocando um sentimento de repulsa e impureza. Esse simbolismo poderia ser interpretado como refletindo a natureza moral e espiritualmente corrupta dessas forças demoníacas. A comparação com as rãs também remete às pragas do Egito, onde as rãs foram uma das pragas enviadas por Deus para demonstrar seu poder sobre os deuses egípcios e Faraó. Êxodo 8, versículos 1 a 15. Esse paralelo pode sugerir o papel disruptivo e de julgamento que esses demônios desempenham no cenário do fim dos tempos. Os espíritos demoníacos em Apocalipse são caracterizados por sua capacidade de realizar sinais e maravilhas, ecoando os poderes enganosos frequentemente atribuídos às forças demoníacas na teologia cristã. Esses milagres não têm o propósito de edificação ou crescimento espiritual, como se esperaria de milagres divinos, mas têm como objetivo a decepção e o afastamento das pessoas da verdade. Isso se alinha com a narrativa bíblica mais ampla, onde o poder do mal frequentemente imita o divino para enganar e seduzir a humanidade, afastando-a de Deus. Esses demônios são mais do que simples seres malévolos individuais. Eles são a personificação da guerra espiritual e da decepção. Eles representam o ápice da batalha entre o bem e o mal, uma manifestação tangível do conflito espiritual que percorre toda a narrativa da Bíblia. Seu papel no Apocalipse não é apenas atuar como adversários, mas simbolizar a profundidade e complexidade do mal que se opõe aos propósitos de Deus nos tempos finais. Em resumo, a origem e a natureza dos espíritos demoníacos em Apocalipse 16 estão profundamente enraizados na simbologia e na teologia bíblica. Eles são retratados como impuros, enganosos e poderosamente enganadores, surgindo das figuras-chave do mal na narrativa apocalíptica. Sua presença serve como um lembrete vívido da batalha espiritual contínua e da natureza difundida da decepção no mundo. A Bíblia não entra em detalhes sobre os milagres exatos que esses 3 demônios realizarão, mas o que sabemos
é que esses milagres acontecerão com o objetivo de enganar as pessoas. 3 demônios se espalharão pelo mundo para cumprir o plano do diabo conforme revelado no livro de Apocalipse. Aos olhos naturais, as pessoas não perceberão o que está acontecendo. Parecerá que os reis do Oriente estão agindo por conta própria. Apesar de a Bíblia dizer que eles são como sapos, isso não significa que eles se parecerão com sapos para os seres humanos. Aos olhos naturais, tudo parecerá normal, mas a Bíblia nos revela que há 3 espíritos demoníacos que estarão manipulando os acontecimentos nos bastidores. O objetivo desses espíritos demoníacos é reunir pessoas para lutar contra Deus, preparando o terreno para a grande batalha de Armagedon, o momento em que os filhos da perdição enfrentarão os filhos de Deus e o próprio Deus. Eles serão reunidos pelos bestas e pelos falsos profetas, bem como por esses 3 demônios. Quando todas essas coisas estiverem acontecendo na terra, a igreja já terá sido arrebatada e não terá que suportar os eventos descritos em Apocalipse 16. Agora, o versículo 15 é meu favorito deste capítulo. Jesus diz em Apocalipse 16, versículo 15: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. No meio da preparação para essa grande batalha, há uma garantia do Rei dos Reis de que ele está realmente voltando. Jesus está mais perto do que nunca. Ele virá como um ladrão, sem fazer um anúncio público ou distribuir panfletos para informar sobre sua vinda. Por fim, enquanto esses demônios exercem influência significativa, é crucial lembrar que seu poder não é absoluto. A soberania de Deus se estende a todos os eventos, incluindo as ações desses demônios. Isso oferece a garantia de que, não importa quão formidáveis essas forças possam parecer, elas operam dentro dos limites da autoridade e do propósito supremos de Deus. Ressuscitados e depois ascendendo ao céu em uma nuvem, você está pronto para o surgimento do anticristo e a marca da besta? Você está pronto para os 3 anjos serem enviados à terra para pregar o evangelho? Você está pronto para as 7 taças de julgamento? Você está pronto para os céus se abrirem e ver um cavaleiro em um cavalo branco, e esse cavaleiro é nada menos que Jesus? Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Você está pronto para um novo céu e uma nova terra? Você está pronto para ver a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo de Deus do céu, preparada como uma noiva adornada para seu marido? O retorno do Senhor é descrito em Apocalipse 19, versículos 11 a 21, onde diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. No final da grande tribulação, Cristo retornará em sua glória, para destruir o anticristo e suas forças, e lançá-los no lago de fogo. A segunda vinda de Cristo será muito diferente de sua primeira vinda. Na primeira vez, ele veio como um cordeiro sacrificial pelos pecados, mas em sua segunda vinda, ele aparecerá como um leão para julgar a maldade das nações, conquistar o mundo inteiro e restaurar a paz para o povo de Deus. Cristo retornará com uma multidão do céu em cavalos brancos, como também mencionado em Judas, versículos 14 e 15. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Essa profecia de Enoque, as palavras do apóstolo Paulo e a visão de João, o revelador, todas convergem para nos falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus e seus santos. Quem é esse que é descrito como vindo com todos os seus santos? Ele é revelado no livro de Apocalipse, em Apocalipse 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso significa que tudo começou com ele e tudo culminará com ele. Nossa mente humana não pode compreender que ele sempre esteve aqui, na eternidade passada, antes de tudo ser criado,
Antes da terra, antes do universo, antes dos anjos serem criados, o Senhor Jesus Cristo estava aqui. E é esse Senhor Jesus que Enoque fala, retornando com seus santos. Apocalipse 19, versículo 15 nos diz: E da sua boca saía uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Este é o retorno triunfante de Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para governar com justiça e julgar as nações. Este é um momento de grande significado nas Escrituras, e é importante estarmos preparados e vigilantes para o retorno do Senhor. Esmagar o lagar do vinho da fúria e da ira de um Deus poderoso. Finalmente, a ira de Deus será satisfeita quando seu julgamento e justiça encontrarem expressão na terra. Cristo reunirá o remanescente de seu povo, e todos nós reinaremos com ele por 1000 anos. O arrebatamento é real, o céu é real, o inferno é real, a grande tribulação é real, e a segunda vinda de Cristo é real. Se a trombeta soasse agora, você tem certeza de que não ficaria para trás? O que poderia impedi-lo de ser arrebatado com Cristo? Você está pronto? Está pronto para a sala do trono do céu, onde testemunharemos as criaturas vivas, cada uma com 6 asas, que não descansam dia nem noite, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Está pronto para o Cordeiro tomar o rolo e começar a abrir os selos, marcando o início do julgamento de Deus? Eu amo este livro por várias razões, uma das quais é sua precisão profética. Não é maravilhoso quando Deus disse a Moisés: Moisés, quero que você escreva um livro. Não há nada como este livro. Este livro resistiu ao teste do tempo. Este livro mostra de onde você veio e para onde está indo. Este livro não foi dado a você por um homem, mas foi inspirado por Deus. Este livro não foi dado a você pelo governo, mas foi inspirado por Deus. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Este livro fala de alguém que veio a esta terra para morrer por seus pecados e transgressões. Este livro é sobre Jesus, o Cordeiro de Deus, e isso o torna o livro mais importante de sua vida, meu amigo, porque um dia ele o julgará. Não há outro livro tão profeticamente preciso como este. Este livro nos diz de um tempo em que os mortos em Cristo se levantarão, e aqueles que permanecerem na terra serão arrebatados. Chamamos isso de arrebatamento. Este livro nos diz que haverá um desaparecimento misterioso dos santos em Cristo do mundo. 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, narra como o evento acontecerá. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Este livro nos diz que todos os santos de Deus que já viveram e morreram em Cristo ressuscitarão e encontrarão o Senhor nos ares. Este livro nos diz que você e eu, que estamos vivos, devemos observar os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, porque logo depois deles também seremos arrebatados. Ele está vindo, Ele está vindo, Ele está vindo novamente. E se eu for preparar um lugar para você, voltarei e o levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver você também esteja. No arrebatamento, o que Cristo fará é remover todos os crentes nascidos de novo da terra. Realmente, será um grande dia de separação. Os justos serão eternamente separados dos injustos. A alegria de fazer parte do arrebatamento é que uma vez que você faça parte dele, nunca mais poderá ir para o inferno. O céu é para sempre a sua porção.